reforma previdenciária novamente. É uma pena, não fizeram direito, vai ter que fazer de novo. E é isso, eu já tô avisando. Vamos fazer isso. Entendeu? Essa é a diferença. Se a gente ganhar, a gente já vai avisar que vai fazer. Ah, mas é impopular. Nós vamos fazer. Like da live, só pra completar, pessoal, na descrição dessa live eu marquei o canal novo do Renan, @RenanSantosMBL, pra não perder o costume. Temos também um TikTok novo, @RenanSantosMBL. Sigam todas as redes do Renan. Agora, uma coisa que eu digo. As pessoas falam, mas como você vai mexer isso? Porque tem coisas que estão garantidas na Constituição. Vai ter que mexer na Constituição. Vai ter que ser um governo que vai mexer profundamente na Constituição. É porque tem uma parada assim. Existe um Brasil, gente, entendeu? Existe um Brasil que ele é administrado por uma elite parasitária. E essa elite parasitária, como o Luiz Lima vive falando isso, ele tinha que escrever sobre isso. Como nós temos uma elite parasitária que não tem competição com outras elites, e a competição entre elites é uma das coisas que gera o desenvolvimento. Entenda uma coisa. Uma das razões para a Europa ter se desenvolvido tanto é porque você tinha uma hipercompetição entre elites. Imagina na Alemanha. Sabe aquilo que a gente chama de Alemanha? A Alemanha é uma ficção. Havia uma série de micro-reinos lá. A gente conhece, sabe todas aquelas histórias? Um príncipe conheceu uma princesa e viveram felizes para sempre. Tinham muitas histórias de príncipe e princesa. Por que era tão comum a existência de príncipes e princesas? Existia uma paisagem que a gente aprendia nas histórias, nos contos de fadas, que assim, é uma paisagem verdejante, que você anda e você encontra um castelo do príncipe. Aí depois você vai encontrar outro, sabe? Que aí lá vivia um rei. Meu amigo, essa paisagem, ela existe, ela se chama Alemanha. A Alemanha, o centro da Europa ali, era marcado por micro-reinos, por múltiplas monarquias. E elas concorriam entre si. Havia uma concorrência feroz. Viviam em guerra, viviam se matando. Essa concorrência feroz entre elites gera um aprimoramento das próprias elites. E a elite em concorrência é bom. No Brasil, nós não temos elites em concorrência. Tem até alguma concorrência, mas como o Brasil é tão grande, uma elite em Alagoas, não é que ela tá numa grande competição, entendeu? Você tem uma grande acomodação. Então as elites alagoanas, elas vivem de dinheiro que não é gerado em Alagoas, é gerado nos outros estados. Aí eles repartem, os calheiros ficam com um pedaço dos cargos em certas posições, os Lira alguma coisa aqui, a turma do Collor ali, um outro acolá, e beleza, a vida que segue. Não vai dar pra ficar assim. Essas elites acomodadas vão ter que ser picadas das posições delas. E só que essas elites, elas pensam que o Brasil tem que ficar meio que estático, porque eles podem ir roubando e mamando enquanto isso. Roubando e mamando, roubando e mamando, roubando e mamando. Eles vão fazendo isso. E como eles pensam dessa maneira, a eles não interessa fazer reformas como essa que a gente coloca aqui. Eles são o problema. Eles são o problema. Houve alguns momentos da história brasileira, e esta é uma provocação que a gente vai tratar hoje no Dark MBL, tá? Grupos de jovens que pensaram em coisas muito, muito diferentes. O Paulo Cruz fala muito do movimento abolicionista e dos grandes intelectuais abolicionistas. A gente vai falar, o Antum fala muito, e outro que já falou muito desse assunto foi o Impera, dos tenentistas. Teve muita loucura, você pode colocar, e acho que sim teve, né? Jovens de um oficialato médio, né? Camadas intermediárias do oficialato brasileiro, que, inspirados por ideias oriundas da Europa, pensavam que, poxa, nós podemos influenciar esse país muito estranho que nós vivemos. Revoltas tocadas por policiais e oficiais de forças públicas. Nós tivemos 32 em São Paulo, que por mais que falam, entendi, café coletivo, não tem nada disso. 32 foi tocado por estudantes. Estudantes de direito que queriam viver num Brasil moderno. Gente que queria ver um Brasil sob o espelho daquela São Paulo que estava emergindo em 32. E tivemos outro movimento que foi o movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff de 2015 e 2016. Que foram grupos de jovens e pessoas que viam um Brasil diferente e que queriam tornar o Brasil um lugar decente. Existe toda uma tradição que a gente pode remontar da Inconfidência Mineira até o impeachment da Dilma Rousseff, que envolve jovens, urbanos, pessoas inteligentes e que erram e acertam e que decidem se sacrificar por um Brasil diferente. Podemos discordar desse Brasil diferente, mas que tinha um espírito público, tá? A gente é herdeiro disso. O Antum tá falando dessa novíssima geração agora em 2025, o Antum do Novos Clássicos, e eu acho que muitas pessoas precisam escrever sobre isso, e eu jogo esse desafio para uma geração brilhante que está surgindo. Escrevam, desenvolvam isso. Ele falou o termo tecnotenentismo. É o tecnotenentismo. Por quê? Uma massa de pessoas inteligentes que hoje tem à disposição tecnologia, essas pessoas podem criar uma disrupção num sistema político completamente engessado que é o sistema brasileiro.
Então fica o desafio aí. O que é o tal do tecnotenentismo? Ninguém sabe. A gente sente um espectro rondando aí. Eu acho bem interessante. Já tem 8 Valete Plus. Galera, eu falei que eu quero 28 hoje. Bora botar 28 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já teve 8. O restante dos livros tá em Interlagos, mas a pessoa vai receber. Tá, bora. Vamos lá. Like na live. Vamos lá, assim, ter 8 valetes hoje e não ter 14, num dia que a gente apareceu com 2, é muito triste, tá? Todo mundo, like na live, muitos likes na live aqui pra gente fazer essa live e chegar no maior número possível de pessoas. Tá bom, meus amigos? E veja, assim, é muito louco, né? Como a nós brasileiros não foi dada a chance de sonhar com coisas muito grandiosas. A gente é que tá falando aqui como o Brasil tá concorrendo com a China e com a Índia nos respectivos programas espaciais. Veja, nos anos 80, meus amigos, o programa espacial brasileiro era mais avançado do que o deles. Chineses vieram aqui e se inspiraram no programa espacial brasileiro. Hoje, assim, eles têm programa espacial e eles vão concorrer com a turma do Elon Musk. Fato. Nós tentamos construir ferrovias hoje no Brasil. Na verdade, a gente pede ajuda para chinês para fazer ferrovia. Deu merda, né? Então, uma das perguntas que um cara mandou aqui no chat foi o seguinte: mas Renan, haverá um programa de urbanizar a favela? Meus amigos, a China urbanizou coisa na casa das centenas de milhões de pessoas. Nós precisamos gerar espaço de investimento e capacidade produtiva na geração de habitação. Para gerar habitação para essas pessoas que vivem em favela, sim. É inaceitável a existência de um lugar chamado favela. Eu vou pedir, Riso, tenta achar, eu cheguei a te mandar, não sei se apagou a conversa, um vídeo de um cara que foi numa favela em Diadema. Um cara postou um vídeo de uma favela em Diadema que tem um paredão. Quem viu esse vídeo? Porque a imagem, assim, é uma imagem do inferno, cara. Como é que pode? Não faz bem pra saúde mental de ninguém morar num lugar daquele. Aquilo lá é uma construção urbana. Aquilo é o seguinte: milhões de pessoas migraram para as periferias de São Paulo. Esse aí, ó. Esse vídeo. Vejam isso. Isso é digno? Eu pergunto. Isso é digno? Isso é uma Biafra. Isso é um inferno na Terra. Dá o play. Liga o áudio. Esse paredão, velho. Olha, deixa eu ir pra lá, porque senão esses caramelos aqui vai querer levar uma. Eu não tô muito bem com eles. Olha essa quebrada. Olha o rio, olha o riachinho que passa ali no meio. Água completamente poluída, esgoto sujo, um paredão para evitar que as coisas deslizem sobre as pessoas. Que imagem do inferno. O inferno não pode ser pior do que isso. Essas pessoas vivem de maneira absolutamente indigna. Olha, várias casas ainda em estado de barraco, né, mano? Sim. E mais, e quando vira alvenaria, ela não virou uma casa ainda. Ela continua sendo um barraco, ela é um barraco de alvenaria. O que será que era aqui, mano? Aí é uma área que deveria estar preservada. Quem conhece? Eu falo ou vocês vão completar aí nos comentários? Quem conhece, conhece, né? Se ninguém conhecer, aí eu comente sobre. Nossa. São Paulo, né, mano? Mano, vocês acham, eu acho. Vocês não, né? Não conheço vocês direito. Mas eu acho que eu conheço São Paulo, mano. Na verdade, eu não conheço nada, tá ligado? São Paulo é muito grande, mano. Nossa, você é louco. Eu tava pensando em ir ali, só que ali não tem rua. Quando eu vejo as pessoas criticando o Matheus Batista pelo projeto dele, que basicamente evita que cidades sofram, vamos dizer, uma urbanização, quer dizer, uma desurbanização bizarra, é pra evitar que coisas assim aconteçam. Veja, São Paulo não teve capacidade de absorver tanta gente. Essas pessoas foram sem emprego, sem lugar pra ficar, elas participaram de invasões, e elas foram morar em invasões, elas estão vivendo até hoje em situação insalubre. Em termos de qualidade de vida, elas estariam melhor se estivessem vivendo no lugar de onde elas vieram, mesmo recebendo menos dinheiro. Não havia, no período das grandes migrações, por conta do êxodo rural, certos programas assistenciais. Inclusive há um mérito nos programas assistenciais como Bolsa Família. Eles brecaram um pouco a migração. Isto aí é uma indignidade. Essas pessoas vivem de maneira indigna.
é necessário. O Estado brasileiro vai ter que falar assim, ó, chega de gastar tanto com custeio absurdo e chegou a hora da gente pensar em investimento. Nós temos 30 anos para urbanizar isso tudo. Não é possível que o Estado brasileiro e a iniciativa privada não consiga urbanizar isso. A gente não está falando em fazer 200 milhões de habitações. Nós não somos a China. A gente está falando em readequar algumas habitações e outras tantas derrubar e fazer prédio. Derrubar e fazer prédio. Não, isto aí não dá. Isso aí não dá. O pessoal fora que ainda polui. Lógico que polui. Agora vocês têm que entender. Políticos dos mais diversos, especialmente do PT e do Centrão, em São Paulo, participaram dessas invasões e transformaram essas pessoas em estoque de voto para elas comprarem. Essas pessoas são estoque de voto. E naturalmente aí, estão em Diadema, todas reféns do PCC. O que deve ter de bica de droga aí não tá no gibi. O que deve ter de desmanche de carro e lugar para receptação de roubo não tá no gibi. O que deve ter de morador que vive com medo não tá no gibi. Agora tente imaginar as doenças parasitárias que aquelas pessoas perto daquele córrego que passa ali no meio. A imagem não tá na tela, né, Riso? Eu tô falando da imagem e você não põe imagem. Tem que ficar a imagem na tela, Riso. Eu passei o tempão a imagem na tela. As pessoas já entendeu? Tenta imaginar essas pessoas desse meião, onde tem essa caixa d'água azul. Tenta imaginar as doenças que elas estão suscetíveis, o cheiro. Você acha que essas pessoas vivem com alguma dignidade? Essas pessoas vivem como animais. Isto é uma bizarrice. E pense que isso é a regra das periferias das grandes cidades. Isso não é exceção. Eu estou falando aí que vai ter que haver um programa habitacional no Brasil nos próximos 30 anos, tá? Na casa, sabe, a gente produzir pelo menos moradia para pelo menos 30 milhões de pessoas. A maior parte das periferias do Brasil é composta de barracos ou casas inadequadas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É um troço... A gente não tem ideia. Isso existe, tá? Isso existe. E ninguém tem coragem. Os estados e municípios não dispõem de meios de ação para resolver isso. E aí, uma pessoa que vive num lugar feio e desumano, ela vai levar isso para os outros aspectos da vida dela. É muito difícil você ter uma pessoa que não vai sair daí, que não esteja revoltada consigo mesmo e com o mundo ao redor dela. É muito triste, muito triste, muito triste. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Tá? Só que é isso. Assim, um presidente da República sério vai ter que construir uma agenda geracional que acabe com isso. E, definitivamente, políticas públicas que venham acompanhadas de sanção para os gestores. Aí o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vai ter prazo, e se o gestor público não cumprir, o gestor público tem que ficar inelegível. Não é possível que um gestor público tenha um prazo e tenha um orçamento para cumprir uma obra e ele não entregue a obra e aí votam nele de novo. Aí votam nele de novo. Não, não pode votar, ficou inelegível. Ou cumpre ou fica inelegível. Edgar falou, não tem como fazer isso em 4 anos? Não, não tem. Eliminar as favelas do Brasil definitivamente não é uma coisa para 4 anos. Temos que botar aqui um horizonte de 25 anos. 30 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas entendam, você muda a arquitetura, muda a dinâmica. Imagina essa pessoa vivendo num prédio que seja humilde, simples. Com árvores, com uma rua, com uma escola bem instalada, com polícia, com praça, com espaço de lazer. A relação dessa pessoa com o mundo ao redor dela muda completamente. Completamente. Ó, pessoal, entrando mais Valete Plus, vamos lá. Já estamos com 13. Vamos entrando mais. Eu falei 28 hoje. Que é o dobro de 14. Nossa vibe agora é duplicar. Não tem mais livro para autografar? Então, ó, pode ir entrando porque tem livro no nosso estoque, o estoque não tá aqui, eu busco. O Igor falou, é muita coisa, mas meia dúzia de incentivos corretos, esse Brasil muda muito em 4 anos. Eu tenho certeza disso. Basta ver, olha só,
o que vem acontecendo em países como El Salvador e Argentina. Para não ficar preso nesses dois exemplos que a direita gosta, né? Vamos falar do que Vietnã vem fazendo. Vai falando um país comunista. Vamos falar da China? Vamos falar. Gente, vamos pegar tudo que a gente puder copiar da China e vamos copiar. Funcionou. Funcionou. Tudo que a gente puder copiar da China, vamos copiar. Que o Rômulo Brito, Renan, você fala de criar empregos no Nordeste, mas quando fala da IA destruir empregos e ele acabar com frentistas, fica todo empolgado com a IA, acha o máximo os robôs do Musk. Não é que eu acho o máximo. Isso é uma realidade que vai se impor e ela vai aumentar a produtividade humana. Ponto. Toda inovação, ela aumenta a produtividade. Grandes inovações, meu amigo, elas têm efeito deflacionário. A questão toda é que assim, IAs vão arrancar empregos de todas as áreas. Isso é um fato dado. Se eu vou comemorar ou não vou comemorar, eu não sei se de lado o efeito deflacionário for bom o suficiente para dar um acesso quase universal às pessoas para bens e serviços. Do outro eu tenho um pouco de medo de como é que as pessoas vão ter independência, vão criar sua renda, né? Há uma questão em que nós vamos lidar. Só que definitivamente manter empregos que não fazem sentido com o advento de super tecnologias é meio coisa de besta, né? Vamos manter datilógrafos e tal. Um cara mandou um super pimbaralho, Fabrício Arcanjo, falou: Renan, você pode até não ser conhecido, nossa, R$500, mas você é essencial para mostrar para o BR quem são vocês. Eu nunca assisto os debates, pela primeira vez eu estou animado, obrigado por nos representar. Espero fazer o melhor possível nisso, né? E lembrando que é o seguinte, meus amigos, se eu for candidato, né, nós estamos montando um partido e adoraria que nós tivéssemos outras opções aqui junto. Eu tenho um trabalho que é tão importante quanto da candidatura, que é montar o partido. Vocês não estão entendendo, montar a missão, montar o departamento de tecnologia do Partido Missão, criar, vamos dizer, os elementos estruturais do partido que permitam que ele cresça, é mais importante do que a candidatura. E estou tão envolvido com essas outras coisas, e eu não gostaria de atrapalhar isso, entendeu? Isso é muito importante. O Alexandre Ribeiro falou: sou engenheiro civil e especialista em estruturas metálicas, ou seja, obras rápidas. Precisamos de construções industrializadas para atender essa galera de forma rápida. Contem comigo. Alexandre, com certeza. Com certeza. É um absurdo que as construções no Brasil sejam tão lentas. Steel frame, temos que erguer prédio em escala industrial. Erguer prédio e casa em escala industrial. Urbanizar em escala industrial. Não é possível que as coisas têm nos termos que hoje se dão. O cara vai fazer um conjunto habitacional lá anos. Vai fazer uma rua, uma avenida lá anos. É bizarro. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.